Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém. Ih, Jesus foi diminuindo, amém. Amém? Amém, né? Estamos alegres de estarmos aqui. Nossa irmã Roberta já falou, além de sermos vencedores, nós estamos nessa noite tributando ao Senhor esse culto de louvor e adoração. Estamos em número reduzido, os visitantes talvez não saibam, mas está tendo hoje uma reunião geral na nossa igreja matriz, na Penha. Então, uma convocação pelo nosso pastor presidente. Então, os pastores precisam estar lá, os obreiros, as diaconisas. Então, é muita gente que se desloca para a Penha. Então, por isso que alguns irmãos não estão aqui nessa noite. Mas nós que estamos aqui, estamos para adorar o Senhor, porque a palavra diz, aonde tem 2 ou 3 reunidos, eu estou presente neste lugar. Amém? Estou alegre de ver alguns irmãos que eu estive pregando semana passada, semeando esperança. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. É uma mensagem muito conhecida, mas o Senhor quer acrescentar a nossa fé, mais uma vez, através desta mensagem. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 8. Evangelho de João, capítulo 5, primeiro versículo até o versículo 8. Quem achou diz amém? Fala da cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, ao qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Se sente glorificando ao Senhor, amém? Essa passagem registrada por João aqui no capítulo 5, vai falar de um homem que vive uma limitação, e o texto já vai dizer o tempo da limitação, que não é meses e nem pouco tempo. É 38 anos que esse homem está paralisado, vivendo num local aonde a sociedade normal não vive, aonde ele está, habita pessoas que também têm algumas limitações, umas parecidas com a dele e outras de forma diferente. E todos que estavam ali, todos que se concentravam ali, eles tinham uma esperança, e a esperança era de serem curados para poder ter a vida normalizada, para voltar à sociedade, para poder ter a sua vida restaurada. E essa esperança estava estabelecida não em Cristo. Cristo aqui já está em evidência, Cristo já está desenvolvendo seu ministério, praticamente, como alguns textos vai dizer, relata que a fama de Cristo já percorria por algumas cidades, mas a esperança desse povo não se concentrava em Jesus. A esperança desse povo se concentrava num tanque, e nesse tanque desceria um anjo, que num tempo que a Bíblia não diz que tempo é esse, com o movimento dessas águas, traria esse benefício de cura para quem chegasse dentro dessa piscina ou desse tanque. Agora, o interessante é a gente entender mais a fundo sobre essa questão, é que, embora a gente vai ler no versículo 4 a respeito desse anjo no qual vai movimentar as águas um certo tempo, pelos manuscritos originais, esse versículo ele não existe. Interessante que as Bíblias mais antigas, ou os manuscritos, porque a Bíblia, antes dela ser um livro, ela era manuscrito,
né? Ela foi escrita de forma não como a gente vê aqui. Esse versículo 4 não existe nos manuscritos antigos. E se a sua Bíblia for uma Bíblia de estudo, lá no rodapé da sua Bíblia, vai dizer que esse versículo 4 não se encontra no manuscrito. Talvez a sua Bíblia, talvez ela já sendo mais atualizada, porque tem versão corrigida, atualizada, NVI, João Ferreira de Almeida, existem várias versões da palavra de Deus. Mas existem algumas versões que o versículo 4 está entre colchetes. E isso há uma explicação interessante. Primeiro porque vai dizer que essa questão da água, do movimento, do anjo, é uma lenda. Nunca existiu. Primeiro vai dizer que essa questão foi criada pelos gregos. E aqui, como foi uma coisa que popularizou, é igual você às vezes ouve assim, né, irmãos? Aquela toalhinha trouxe cura. Pai, peguei a rosa ungida e os demônios saíram da minha casa. Passei na campanha em cima do corredor de sal e a minha vida mudou. Houve uma transformação. E a gente começa a reproduzir esses fatos como verdade. E algumas questões também nas épocas antigas, de crendice, também se havia. E começou a se popularizar que com o movimento daquela água se dava àquele anjo. E como isso começou a ser popular entre os gregos, que isso não está dentro do manuscritos bíblico, algo que é Deus fazendo, Deus realizando, os escribas, eles tinham por hábito de escrever no final desses manuscritos o que as pessoas costumavam a comentar. Ou seja, olha, lá naquele local, existe um local lá em Nilópolis chamado Jericinó, todo mundo que vai lá e anda naquela mata, vê um arco-íris e depois que vê o arco-íris, a vida muda para melhor. Então, não é uma coisa com sustentabilidade que aí a gente vai ver ação divina, mas é uma fala popular que as pessoas acreditavam e começou a ser divulgada. E por que que eles colocam em colchete o versículo 4? Eu não sei se na sua Bíblia tem esse colchete. Algumas Bíblias vai ter, a minha que eu estou aqui falando tem. Se você no final quiser me procurar para ver, a minha versão está o versículo 4, só o versículo 4 em colchete. Então, o tradutor vai colocar isso no texto para informar que isso era algo popular, mas não faz parte do manuscrito original. Ou seja, era uma crença popular. Só foi colocado dentro do texto como uma informação. Mas para quem não sabe que isso daqui era uma crença popular, acredita que realmente havia um anjo. Porque quando você lê o texto corrido, você acha que é um assunto só. Mas quando você vê em colchetes dentro de um texto sendo citado algo, é porque faz parte de um dito ou de uma crença popular na época. Então, isso foi espalhado pelos gregos e pelos magos, assim como a gente vê a venda da fé até outros dias, nos dias atuais, e eles começaram a popularizar que haveria um anjo que desceria num certo tempo, tanto que não existe esse tempo, e esse anjo iria movimentar a água e a pessoa que conseguisse correr primeiro, só ela seria beneficiada. Por que que de forma divina não há sustentabilidade? Primeiro, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se a gente começasse a colocar que Deus só daria prioridade para os primeiros, imagina quem fosse o primeiro a adentrar nessa igreja hoje. Nós sabemos que Deus está aqui, já sentimos a presença de Deus nos louvores, mas, irmão, não seria injusto você sair da sua casa nesse frio e só o primeiro que abriu e passou ali recebesse a vitória? Só seria irmã Rose, porque ela é a zeladora. Não ia dar para ninguém, irmão. O zelador ia ser o mais abençoado da igreja, porque é ele que chega para abrir a igreja. Então, Deus primeiro não vai tratar ninguém com indiferença. E quando a gente observa o texto dizendo que só o primeiro que consegue entrar é curado, nós começamos a dar uma visão de Deus como um Deus seletista. E Deus não trabalha dessa forma. O céu não trabalha dessa forma. Segundo ponto que a gente não vê ação divina para sustentar o versículo 4, já que também não está nos manuscritos
bíblicos, é porque a gente vai observar que Deus não vai sustentabilizar a idolatria. Porque, irmão, se eu estou dizendo para você que nos tempos atuais, se existiu num lugar que está fazendo uma campanha, e alguém chega para você e fala, olha, essa água é de Israel, quando você beber essa água, todos os males do seu corpo será curado. Por que a fé em Jesus? A fé é concentrada na garrafa d'água. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus jamais vai concentrar a glória num copo d'água. A glória é dele. Tudo que é para ele, tudo que aconteceu nessa casa hoje é para ele. A adoração sempre vai ser para ele e nunca para coisa material. Se a gente começar a colocar que um anjo desce primeiro, tem um povo que já gosta de um anjo. Já tem uma galera que já corre para os movimentos dos anjos. Se a gente sustenta isso aqui, ninguém queria saber de Jesus. E aí o povo que já declina da idolatria, ou que já vem de uma religião de idolatria, ele ia trocar Maria pela piscina. E Deus jamais ia colaborar com uma crendice dessa. Então, por mais que aquele povo enfermo tinha essa esperança, era algo que os magos da época, os gregos na época, se beneficiavam para poder mexer com a fé dessas pessoas que tinham limitações e que tinham enfermidades. Então, como eles tinham essa esperança, agora o texto vai dizer que eles estão se concentrando perto de um lugar. E o lugar começa logo no versículo 1, dizendo que Jesus está indo para Jerusalém e ele vai passar perto da porta das ovelhas. A porta das ovelhas era um lugar destinado para poder fazer as purificações das ovelhas. Ovelha é mesmo animal. Então, elas eram adentradas por essa porta, e como esse lugar é um lugar de água, de fartura em abundância, então ali os proprietários ou os fazendeiros, eles levavam as ovelhas para poderem tomar banho. Por quê? Porque elas eram justamente separadas para as purificações. Então, os judeus, eles, antes de fazer qualquer sacrifício, eles faziam antes as purificações. Até para você entrar na casa de um judeu, que aí você vai entender, nas bodas de Caná, quando Jesus faz o primeiro milagre no casamento, havia 6 talhas. As talhas não era a princípio para o milagre da água para o vinho. As talhas era para quem entrasse nas casas, né? Ele precisava fazer a purificação, lavar mão, lavar rosto e lavar os pés. Assim depois adentrar numa casa. Nós que temos uma cultura diferente, você vai sinalizar o tapetinho no portão da casa, né, da porta da casa, com uma sinalização de tira o seu sapato e limpe o seu pé, senão você vai sujar a minha casa. Mas os judeus tinham um costume diferenciado. E a porta das ovelhas era justamente concentrada também para as purificações dessas ovelhas. Então, perto desse tanque, perto, na verdade, dessa porta de ovelha, agora está concentrado esse tanque. Esse tanque que todo mundo tem agora a expectativa de poder entrar. Tanque esse que ele existe de fato, descoberto em 1888 por um arqueólogo alemão. Esse não é um mito, não é uma crendice. Esse tanque de fato ele existe. Composto esse tanque por um quadrado bem grandão, talvez como esse aqui, o tamanho desse púlpito aqui, né? Esse quadrado, ele era dividido ao meio, tenta fazer a sua linha imaginária, dividido ao meio, né? E aqui vai dizer que esse tanque, conhecido como Betesda, da Casa da Misericórdia, havia 5 pavilhões. Quando a gente ouve 5 pavilhões, na nossa mente imagina 5 piscinas. Mas não, era um quadradão, assim como a gente está vendo aqui, o altar, né, fechado, com uma linha no meio, e contava as laterais, 1, 2, 3, 4, e o meio contava-se 5. Então, era um lugar só, era um tanque só, mas havia 5 paredes cercando e uma que dividia ao meio. Então, esse tanque era um tanque grande, se concentrava muita água e havia esses 5 pavilhões ao redor, ou seja, fechando esse tanque. Então, ali, como era um tanque grande, com bastante concentração de água, todo mundo queria estar dentro desse tanque. E ali começou a se popularizar, perto daquele tanque, o lugar como Betesda. Porque Betesda vem dizer Casa da Misericórdia. Mas Betesda tem um significado para o grego.
Os gregos, eles conheciam a palavra Betesda como lugar de cura. E isso daí eles herdam dos romanos, porque em Roma havia 400 casas que se concentravam, como a gente chama de UPA, né? Clínica da Família, Hospital Juscelino Kubitschek. Para eles eram casas, né, que o Império Romano começou a separar para cuidar de pessoas doentes. Então, todo mundo que passava perto da Porta das Ovelhas via aquele tanque, uma multidão concentrada naquele tanque. Quem estava lá fora dizia: aquele tanque é tanque de Betesda, é um lugar de cura. Então, havia um misticismo, havia uma crença que aquele tanque tinha poder para curar. E começou a se popularizar: quer cura? Quer receber milagre? Quer ter vida transformada? Corre para o tanque, porque lá você vai encontrar a cura. E interessante que hoje, no período cristão, se segue também a palavra misericórdia como casa de cura, só que virou Santa Casa da Misericórdia. O que para eles era só Casa da Misericórdia, hoje virou para nós Santa Casa da Misericórdia, mas não com o intuito como de antigamente. Hoje a gente sabe, se tem alguém enfermo, passando por algum problema difícil, vai ao hospital para obter cura. Mas para eles, naquele tempo, aquele tanque era sinal de milagre. Não tinha Deus na ação, não tinha Jesus. O que você precisava, você tinha que correr para esse tanque. E é nesse momento que Jesus também sabe dessa crença toda, que sabe dessa expectativa das pessoas. Jesus vai se direcionar para poder mexer nessa cultura, nesses conceitos que se estabeleciam nessa época. Essa piscina, antes dela se popularizar como um local de cura, como a Casa da Misericórdia, ou a piscina da cura, ela era feita para quê, irmã Edilane, essa piscina? Qual é a origem que criaram essa piscina? Para tomar banho, irmãos. Era para banho. Porque eles não podiam tomar banho nas talhas. As talhas eram outro ritual de purificação. As piscinas eram destinadas para tomar banho. Mas como tem alguém sempre esperto no negócio, foi colocado uma crença que ali havia cura. Mesma coisa na sua casa. Você pode ter o chuveiro e é destinado para tomar banho. Mas pode chegar um profeta lá na sua casa e liberar uma palavra dizendo: eis que te digo, que toda vez que você ligar o seu chuveiro, Deus mandará gotas de milagre sobre você. Pronto. Você não deixa mais ninguém usar seu banheiro, nem o chuveiro, porque só você quer receber as gotas de milagre. Então, aquelas piscinas não era para ser feita como um santuário milagroso, mas era para se tomar banho. E agora a cultura mexeu. A mente do povo agora não quer saber se existe um Deus que pode trazer cura. O que eles querem é algo palpável, é uma correria, é o primeiro que tem que chegar para curar. Ninguém se importa com a dor do outro, ninguém se importa com a enfermidade do outro. Todo mundo agora quer esperar o movimento dessa água para poder entrar. E tem uma explicação para o movimento da água que eles não sabiam também nessa época. Existia duas vertentes. Primeiro, eles criam num deus chamado Esculápio, que ele tem esse sinal de uma vara com uma serpente circulada que a gente vê na medicina. Ele é o Deus conhecido como o Deus da cura. E ele regia mais dois deuses: a deusa da higiene, ou seja, tomava banho para ficar limpo, né? E também Panaceia, que é o remédio. Então, além do Esculápio, ele regia dois tipos de deuses na época para a cura. E eles acreditavam que era esse, não anjo, mas esse Deus que poderia trazer o movimento das águas. Mas, na verdade, eles acreditavam que o templo de Esculápio estava próximo àquele tanque, próximo à Porta das Ovelhas, perto dessa piscina, e o sacerdote, ele abria a tubulação de água. Então, quando a tubulação de água descia para a piscina, com certeza, se você for num lugar que a água vem direto da cachoeira, a água que está descendo, que vai encontrar com a água parada, vai trazer um tipo de movimento. E era esse movimento que eles achavam que o anjo fazia, e não era. Era alguém que abria a tubulação de água. Ou seja, você vê que já conseguimos mexer com a fé das pessoas desde os tempos antigos.
E agora Jesus, conhecendo esse cenário inteiro, Jesus, ao invés de ir para a festa em Jerusalém, Jesus agora vai quebrar essa ideologia. Jesus podendo ir celebrar, e a Bíblia não vai dizer que festa é essa que ele está indo para Jerusalém, embora existam algumas festas muito importantes para judeu, tabernáculo, Pentecoste, Páscoa, e a Bíblia não cita qual era dessas 3 festas, Jesus agora vai desviar o seu caminho para entrar neste lugar. E quando ele entra neste lugar, o texto vai dizer, no 5, que estava ali um homem que não diz o seu nome, mas vai dizer que ele já tem uma enfermidade há 38 anos. Mas interessante que o verso 6 vai dizer que Jesus já conhecia a situação dele há muito tempo. Por quê, irmãos? Aí já é cálculo matemático, já ainda é mais a história que eu estou falando. Parece que estou dando aula de escola dominical, né? Mas agora é cálculo matemático. Jesus teve 33 anos de vida aqui, nessa terra humana. Mas 3 tempos finais dos seus anos foram desenvolvendo seu ministério. Se você for calcular, então antes de Jesus entrar no ventre de Maria pelo Espírito Santo, antes dele virar criança, antes dele ser adolescente, esse homem já está enfermo. Porque esse homem já está há 38 anos, e 38 é mais que 33. Então, quando Jesus, antes de Jesus entrar pelo Espírito Santo na madre de Maria, esse homem já está talvez nesse lugar, padecendo desta enfermidade. E o tempo agora começa a correr, e quem passa e olha para esse homem assentado neste lugar, perto desse tanque, chamado de casa de misericórdia, que é passado só ovelha, ninguém quer passar, judeu não quer passar nesse lugar. Esse lugar não é feito para pessoas normais, esse lugar não é feito para pessoas perfeitas, é um lugar para pessoas excluídas, é para pessoas defeituosas. Jesus agora sabe da história desse homem para outra, talvez para acrescentar ainda mais a situação desse homem, talvez até os enfermos que andavam perto dele não acreditavam mais no milagre dele. Porque 38 anos não é 38 dias. Quando a gente olha para o texto, parece rápido, mas não é. Quantas pessoas não nasceram, quantas não casaram nesse período? Quantas pessoas não nasceram e esse homem no mesmo lugar? Quem estava do lado de fora olhava e dizia, vai morrer desse jeito. E os outros que estavam vivendo a mesma realidade estão dizendo, não dá mais para ele. Os ossos calcificaram, não tem fisioterapia, não tem como voltar ao normal, não tem como ele andar. Então, quem via o tal movimento das águas, mesmo que abria a tubulação para movimentar a água, mas quem olhava e tendo aquela esperança, olhava para ele e dizia, filho, vai ficando aí, porque para você não tem mais jeito. E aí talvez na tua cabeça vai dizer, irmã, mas se era uma crença, se não há sustentabilidade divina, então por que então talvez um e outro era curado? Pela fé. Porque você vai ver católico até hoje fazendo procissão, dizendo que foi curado por Maria, e não foi. Foi pela misericórdia de Deus. Deus nunca vai permitir São Jorge curar ninguém. Mas dia 23 de abril, a igreja está cheia, alguém está dizendo, São Jorge providenciou o milagre que eu precisava. Não, a Bíblia está dizendo que a fé, se for no grão de mostarda, você vai conseguir falar para a montanha ultrapassar de um lugar para o outro. Deus ainda é um Deus de misericórdia. Era misericórdia, só que Jesus está dizendo, hoje eu vou mostrar o meu poder para eles. Até hoje estão vivendo na base da misericórdia. Mas agora Jesus está dizendo, eu vou entrar nesse lugar, porque eu conheço a situação, eu vou mudar o quadro dessa história, e a glória não vai ser da água, a glória não vai ser do tanque, a glória agora vai ser do céu. Eu quero trazer isso para a sua vida. Talvez existe muita crendice, alguém já chegou para você para dizer, faz desse jeito que dá certo, olha, do jeito que está caminhando a tua vida, não tem mais jeito, porque na vovó, há muito tempo atrás, estabelecia a crença que todo mundo vai morrer igual você, mas Deus está dizendo, conheço a tua
tua história há muito tempo. E a partir de hoje, quem entra na tua história sou eu. A partir de hoje, quem vai quebrar a crença de maldição hereditária na tua família sou eu. A partir de hoje, quem vai quebrar a ideologia errada sobre você, sobre a tua casa, teu casamento, sou eu. Jesus chegou para mudar a tua história. Tem gente que já olha para a tua história e está dizendo, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito. E se Jesus conhecia a história desse homem, muita gente conhecia. E assim é a sua vida. Tem pessoas que acompanham a sua vida, mas ainda está solteira, mas ainda não tem casa, mas ainda não tem emprego. E começam a estabelecer, e alguém está dizendo, está vendo? Até o ímpio que não serve a Deus, a água movimentou para ele e foi, mas ele está lá parado no mesmo lugar. Mas Jesus está dizendo, vou mudar essa realidade e é hoje. Eu vou passar num lugar onde ninguém dá mais credibilidade. Talvez alguém olhe para a tua casa e não dá mais credibilidade. Talvez alguém olhe para a tua família, não dá mais credibilidade pela origem lá atrás, há uma origem. Aí havia origem, havia crença, ideologia neste lugar. Jesus está chegando para quebrar tudo isso, tudo que foi estabelecido no passado. Ele não quer saber quem tua família serviu no passado, quem foram os deuses, quem foi a idolatria. Ele está dizendo, eu vou quebrar isso hoje. E ele vai tirar esse homem também desse meio, dessa crença. E agora é Jesus conhecendo a situação dele, vendo que ele já está assim há muito tempo. E isso me alegra, porque muitas vezes nós questionamos para dizer, Deus, até quando? Senhor, até quando eu vou passar por isso? Senhor, até quando viverei essa situação? Senhor, até quando? Senhor, eu já ouvi palavras. Talvez é essa a motivação que a gente fica ouvindo, igual eles no movimento das águas. Senhor, eu já ouvi uma palavra profética e eu, já passaram à minha frente e eu. Jesus está dizendo, acalma, pode parecer mesmo que para você não tem mais jeito, mas o teu milagre vai ser mais impactante do que o dos outros. Ele está dizendo, no teu milagre, quando eu chegar, oh, na baixu e na... Ele está dizendo, calma, porque vai ter mais notoriedade. E ele chegou. E ele vai chegar na sua vida. Não importa quem está calculando o tempo. Deus está dizendo, eu vou chegar para mudar essa história. E ele chega, 38 anos. Chega na hora certa, no tempo exato. E quando ele chega ali, ele vai fazer logo uma pergunta. E a pergunta é essa, meu filho, você quer ser curado? Olha só a pergunta de Jesus, ele não fala de água, ele não fala de tanque. E a gente cria expectativa em tanta coisa, no parente que podia ajudar, no amigo, para levar o currículo. Jesus está dizendo assim, ei, ó, é comigo agora o negócio, é comigo. O que você precisa nessa noite? Jesus está dizendo, o que você precisa nessa noite? Talvez a tua mente ainda está pensando, ele está dizendo, o que você precisa nessa noite? Você quer o que nessa noite? Eu já cheguei, eu comecei a palavra dizendo, aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Se ele já está presente, se ele já chegou, a presença dele já passei nesse lugar. E a pergunta individual para cada um é, o que você quer nessa noite? Tu não saiu da tua casa no frio, na chuva, só para sentar nesse banco. Ele está dizendo, eu vim te visitar para perguntar, o que queres que eu te faça nessa noite? Só que Jesus, ele já chegou, igual hoje aqui nesse culto maravilhoso, chegou para ele também. E já libera logo a pergunta. O que ele pode fazer por nós nesse culto maravilhoso? Ele está dizendo para ele, o que eu posso fazer por você? Você quer ser curado? Aí agora é o homem que vai responder. Né? O enfermo, não diz o nome dele, mas trata como enfermo a Bíblia. Vai dizer, Senhor, interessante que ele fala Senhor, mas parece que ainda não sabe quem está na frente. Ele está dizendo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. E essa é a maior gravidade que a gente comete com Jesus. Porque ele está querendo realizar o milagre hoje e a gente está olhando para o outro. Eu estou dizendo, mas ninguém me deu carona para chegar na igreja hoje? Ah, meu Deus, mas eu estava tão fraca. Mas ninguém me deu um remédio para eu melhorar da minha gripe. Estava com chikungunya. Ele está começando a concentrar que não teve ninguém para colocar no tanque.
E não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não está perguntando quem podia te ajudar, ele está dizendo se você quer a ajuda dele. Ele está dizendo, não tem ninguém que me colocou. Aí ele acrescenta, quando eu penso em ir, sempre tem um esperto que desce na minha frente. Sempre que eu penso até em chegar para receber. Ou seja, ele quer a cura. Ele tem a esperança. Só que a esperança dele ainda está concentrada em pessoas. Ele dizendo, quando eu vou, desce outro antes de mim. E graças a Deus que Jesus, ouvindo isso, não entra nessa conversa furada do enfermo. Porque se Jesus convive num tempo atual como nós, ia dizer mesmo, né? Que cego ingrato. Podia ter te ajudado. Brincadeira, né? O outro ali, paralítico, podia ter te empurrado lá para dentro. Só que Jesus está observando que doente não cura doente. Presta atenção, irmão. Pensa lá no Hospital da Posse. Lá no Hospital da Posse, um com tiro na perna, outro com tiro no braço, outro levou uma queda com traumatismo craniano. Aí o que está com tiro na perna quer falar com a pessoa que está com traumatismo craniano. Quer ir no banheiro, me leva? Ou está com tiro na perna, irmão, não dá. Sabe qual é a expectativa que nós temos? É que alguém que está pior do que nós possa nos ajudar. Ei, doente não ajuda doente. Doente não cura doente. Ei, como é que um cego que não enxerga o que é direita e esquerda ia jogar esse homem no tanque? Jesus está dizendo assim, ei, para de colocar expectativa em quem está pior do que você. Por quê, irmãos? Aparentemente, a gente entra na igreja, todo mundo está cantando, bonitinho, maquiado, mas Jesus conhece a realidade. E a gente fica com essa bobeira. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Não vai ajudar porque está pior do que você. Talvez o teu problema é finança, mas dele é cura. Ele não contou para ninguém, mas está com tumor lá escondido. Deus está dizendo, ele precisa de milagre como você. Talvez para você a porta está fechada, mas alguém está com o marido lá na cachaça. Talvez para você é enfermidade, mas tem alguém com filho no crack. Deus está dizendo, a luta é com todo mundo. Então para com esse negócio que ninguém me colocou no tanque, porque a cura já chegou na tua vida. Entenda isso. Tira expectativa de gente doente. E a gente começa, mas se o fulano não tivesse me dado a oportunidade, não vai dar nada, irmão. Ele está pior do que você. É que coloca um sorriso no rosto, faz uma maquiagem e finge que está tudo bem. Você não vê tsunamita com filho morto? Falando para todo mundo que vai tudo bem, vai nada? Tinha um morto dentro de casa? A gente tem essa habilidade de falar que está tudo bem quando não está. Jesus estava entendendo. Irmãos, olha o que o versículo 3 diz. Multidão de enfermo, de cego, de coxo e paralítico igual ele. Como é que ele quer que alguém pior do que ele ajude ele? Aí fala para esse irmão que está do teu lado. Fala assim, nós precisamos de Jesus. E teu hino da rapa que é assim, né? Eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Não dá, irmão. Cada um está com uma carga pesada, pior do que o outro. Você precisa de Jesus nessa noite. Então tira, desfoca esse pensamento nessa sogra. Ah, porque ela podia me ajudar, podia nada. Ei, desfoca em alguém do trabalho. Desfoca no vizinho. Jesus está dizendo, é comigo. O que tu precisa é comigo. O teu milagre é comigo. Não vem da tua cunhada, não vem do teu cunhado. Não vem do pastor. Ele também está aqui, ó. Parece que está bonitão, mas deve também estar todo ruim. Deus está dizendo, é comigo, é comigo. O teu milagre é comigo. E ele chegou nessa noite só para fazer o milagre que você precisa. Jesus podia ter ido embora com essa conversa. E a gente perde a oportunidade do culto. Jesus vai embora porque a gente está olhando para o outro. Caramba, a irmã ali, ó, podia ter me ligado. Igual o pastor Silas fala, está pior do que você. E a gente perde a oportunidade com aquele que chegou para fazer o milagre. E eu não acredito que a gente veio se reunir aqui só com pessoas.
O Espírito Santo está presente, não quer liberar ninguém de mão vazia. Cada culto que você entra é uma vitória liberada, irmão. Deus nunca vai permitir você se reunir e congregar e adorar para você sair de mão vazia. Existe algo para ser liberado. É por isso que ele está dizendo: você quer o que nessa noite? Eu quero liberar para a tua vida. Ele está dizendo: desfoca dos doentes, foca em mim, que já cheguei para realizar seu milagre. Aí esse homem ainda está com a cabeça lá nos doentes, olhando para o tanque. Jesus está na frente dele, ele está olhando para tanque. Jesus deve ter falado: meu filho, olha para mim, meu filho. E Jesus, como não perde tempo com a nossa conversa boba, graças a Deus por isso, ele logo libera uma palavra. Ele já sabe o que você precisa. Embora você está aí falando: porque a minha vizinha, a minha cunhada. Ele está dizendo: esquece povo perturbado, atribulado. Pega logo essa cama, levanta e anda. Ele está dizendo: eu quero mostrar para todo mundo que eu vou trazer movimento para a tua vida. Aí esse homem percebeu que quem chegou é diferente. Porque a palavra foi logo essa: levanta, pega essa cama e anda. E com certeza ele viu que é diferente, porque vai tudo ficar calcificado, né, irmão? Essa perna sua é bonita porque você anda. Outros correm, caminham, de bicicleta. Se você parar, vai começar a enrijecer, vai atrofiar. E quando você vê, não tem mais mobilidade. Eu imagino, e existem esses momentos na Bíblia, que dá vontade de estar justamente quando aconteceu esses fatos, só para a gente ver como é que foi esse negócio. Já que não teve fisioterapeuta e nem ortopedista, você imagina os ossos voltando para o lugar. Irmão, deve ter sido algo esplêndido. Assim vai ser na tua vida. Algo que está já enrijecido, parado, trancado. O negócio vai começar se esticando. O negócio vai começar a ter movimento. Vai ter gente falando: pedir sapato emprestado, mas agora entrar na loja para comprar. Alguém está dizendo: pedir a bolsa de compra emprestada, mas agora a compra tem até para dar. Deus está dizendo: vivia na cama quebrada, mas agora conseguiu trocar em 6 meses. Deus está dizendo: eu estou colocando tudo no lugar e trazendo movimento. Sabe o que é movimento? A paralisia vai acabar, não volta mais não. A paralisia acabou. Acabou. E esse homem foi viver o milagre. É isso que Deus quer. 2019 não é ano de desgraça, é ano de milagre. Deus quer trazer movimento para a sua vida. Deus quer ser glorificado na sua história, na sua casa. Porque Ele sabe que há uma esperança dentro do teu coração, como não havia no coração desse homem. E era só isso que Deus queria, manifestar a glória dele para esse homem. Então esse homem vai levantar. Mas o texto vai dizer que quando esse homem se viu curado, além de ser um dia de sábado, esse homem vai embora. Jesus fala: vai. Não dá tempo nem de conversar com Jesus, não dá tempo de perguntar nome. Jesus se retira dali. Porque Jesus já sabia que justamente essa cura ia quebrar a ideologia do tanque. Por quê? Porque talvez ele era o mais antigo ali de enfermidade, 38 anos. Todo mundo conhecia esse homem. Mas havia também um ritual judaico. Ele precisava ir no templo, ser observado por um sacerdote, ser examinado para poder, aí sim, ser liberado para voltar a viver em sociedade. Fora isso, o judeu era preconceituoso. Se via alguém com uma limitação, eles colocavam para fora, vivia separado. Porque eles acreditavam que essa pessoa estava debaixo de punição de mão de Deus, por causa de algum pecado. Então, já que há um pecado na vida daquela pessoa, eu não quero pagar punição junto com ela. Então, ela vai andar sozinha. Aí você vai ver algumas situações, algumas histórias na Bíblia, de alguns que tinham essas imperfeições, viviam separados. Além desses aqui, dessa multidão, você vai ver os leprosos, vai ver o cego de Jericó, que está na beira do caminho, a mulher do fluxo de sangue, que há relatos que ela vivia fora também do vilarejo, por ser uma mulher que tinha hemorragia, e pela lei levítica ela era imunda. Então a gente vai começar a ver cenários de pessoas com limitações para fora, mas quando eles eram curados, eles precisavam passar pelo sacerdote. Esse homem cumpre a regra. Ele vai no templo, e quando ele chega lá, né, que está todo mundo olhando, uma pessoa aqui,
Nem para cadeira de roda servia. O homem está andando. Está todo mundo admirado. Talvez o culto parou. E quando agora o culto para, né, a reunião lá dos sacerdotes, eles nem querem saber, irmãos, a transformação da vida daquele homem. Eles estão curiosos porque é sábado. Não podia estar curado não, porque é sábado. Porque tem pessoas que querem determinar quando vai chegar a nossa vitória. Não, ainda não, você ainda não. Você daqui a 3 anos. Não, você daqui a 10 anos. As pessoas não conseguem visualizar que Deus pode dar uma virada na tua vida, é hoje. Você pode dormir pobre e acordar rico. Pode, porque quando Deus quer, Ele faz. Porque depois que eu escutei lá, quando o pastor Silas fazia ceia lá na HSBC, que uma senhora lá da Penha, tinha um parente que ela mesmo desconhecia, e ela adquiriu uma fortuna e ficou rica, de um dia para a noite. Alguém lembra desse testemunho? Vai que tu tem um parente aí que Deus vai usar e tu nem sabe. A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe de onde vem o milagre. Quando Deus quer, é da noite para o dia. A irmã lá da Penha não era novinha, mas quando tem que ver milagre, não tem idade. Quando Deus está dizendo, vou mudar o quadro da história, Ele acrescenta até os anos só para você curtir o milagre. A gente que se limita. E as pessoas começam a limitar também. Você está velho, não pode estudar. Você está velho, não pode tirar a carteira de motorista. E Deus está dizendo, não é por aí não, eu quero fazer uma revolução na tua vida. E aqui eles estão começando a indagar, porque é sábado. E aí vai perguntar, quem te curou? O homem não sabia. O homem ficou tão feliz, porque assim, quando você vê sua vitória, às vezes você fica tão eufórico, você esquece até de alguns detalhes do processo da tribulação. O homem não lembrava o nome de Jesus. E está todo mundo ali mais curioso em saber quem fez a cura do que celebrar. Só que Jesus vai chegar nesse momento agora. Jesus vai encontrar com ele dentro do templo. E ele vai dizer, foi esse homem aí ó, que me curou. Porque mesmo que deu uma esquecidinha aí na sua memória, Jesus vai aparecer só para você lembrar dele e dar honras e glória no nome dele. E você vai curtir a porta aberta? Vai. Mas no final você vai ter que dizer, foi Jesus que abriu a porta. Foi Jesus que curou. Foi Jesus que fez esse casamento voltar a funcionar. Foi Jesus. Não foi Paraty, não foi Petrópolis, não foi a viagem. Isso vem agregando depois. Mas você vai dizer, foi Jesus que fez o poder na minha vida. Vai dizer, foi esse homem, Jesus. Como eles já conheciam a fama de Jesus, eles nem perderam tempo com Jesus. Já sabia que o que Jesus fazia não voltaria atrás. Mas Jesus agora, e a gente encerrar, Jesus quis trazer para ele agora uma orientação, e essa orientação segue para nós também. Jesus vai dizer para ele, se você estiver com a sua Bíblia aberta, o versículo de número 15, vai dizer assim, Jesus, olha, já está curado. Essa palavra é muito boa, porque Jesus está dizendo, não vou retirar aquilo que eu te dei. E a gente, quando recebe uma vitória, irmãos, a gente quer curtir logo, a gente fica com medo de semana que vem entrar na luta de novo, né? Jesus está dizendo assim, calma, você vai ter tempo de curtir esse momento bom. O crente, ele passa tantos anos de prova, que quando o milagre chega, ele fica até com medo de usar o carro. Vai Jesus que vai ser roubado esse negócio, esperei tanto tempo, eu esperei, né? Mas aí ele fala, meu filho, curte o seu milagre. O que Jesus está dizendo que ele vai fazer não vai ser para 2 dias, é para durar, é para o nome dele ser glorificado. Não é para você só contar o testemunho domingo e na segunda-feira voltar testemunho, não. Ele está dizendo, já recebeu o teu milagre, leva o teu milagre, curta o teu milagre. Ele está dizendo, aproveita o teu milagre, é teu. Então você já está curado. Só tem um detalhe, meu filho, não peques mais. Ele está dizendo, a porta para algumas coisas na nossa vida dá errado, somos nós mesmos. Interessante que ele não colocou a ação do diabo aqui, porque além do diabo existe a natureza humana.
E às vezes nós nos embolamos com alguns detalhes da terra e não vivemos o milagre pleno. Você sempre deve ouvir em muitas pregações que se tem uma coisa que Deus limita, liberar, né, milagre para um ser humano, seja cristão ou não, é a liberação de perdão. Então a pessoa que tem dificuldade de perdoar, ela tem dificuldade de ver milagre. Ela adquire até enfermidade, irmãos. Ela não consegue ver milagre. Então existem algumas coisas, talvez, que você pode falar, que Deus pode, né, reter esse milagre na sua vida. Pode ser um pecado mesmo carnal, né? E Deus está dizendo, se controla, porque o que eu quero fazer na tua vida não é para você perder, é para você viver, é para você usufruir. Então Jesus dá uma orientação para mim, para você, vigia, cuida desse milagre, cuidado onde você vai andar, com quem você vai conversar, porque pode ser aí que você vai perder o seu milagre. E às vezes, nós podemos até se associar com pessoas que atrapalham o nosso milagre. Porque a gente tenta ter uma vida plena com Jesus, mas eu sei se lá se o outro está vivendo. Eu não sei. E algumas coisas para Deus, Ele até deixa passar, irmão, mas tem coisa que Deus não deixa não, Deus não gosta. E eu vejo o cenário lá de Jó, né? O próprio Deus bagunça a vida do Jó, o Jó perde tudo. Ali era uma experiência entre Deus com ele, não havia pecado, embora Satanás entrou, por permissão de Deus, mas não havia pecado em Jó, mas os amigos começaram a questionar o processo. E é aí que a gente se precipita. Então os amigos não falaram mal de Deus, mas falaram mal do que Jó estava passando. E não gostou, quem não gostou foi Deus. A ponto de Deus querer matar, irmãos, olha que coisa séria. Talvez você falou de alguém e Deus não gostou. Você está entendendo por que Deus já está cortando a conversa de olhar para tanque? Porque Jesus já queria desfocar isso. Tira teu olho dos outros, olha para você. Tem até uns versinhos que colocam atrás do carro, né, irmão? Que Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua, já viu? Não é assim esses versinhos que tem? É verdade, irmão, não está na Bíblia não, mas é para você praticar, porque quando você começa a olhar para você, você vai dizer, Deus, eu preciso viver o meu milagre. Mas irmão, você é um para lá, Jesus, eu quero ver o meu milagre, não quero saber dele, meu milagre, é o meu. Jesus está dizendo, tá bom, o processo com ele é entre eu e ele, então eu vou liberar o teu milagre, porque você está livre para viver o teu milagre. Faz uma coisa, solta todo mundo hoje, porque Deus quer que você viva milagre. Talvez você não está esperando o seu milagre de alguém, mas talvez você está aborrecido com alguém. E isso pode impedir de você viver milagre. E aí está dizendo, pode acontecer coisa até pior. E aí está dizendo, então não entra por esse caminho. Ele está dizendo, somente vive o seu milagre. E aí, volta de novo aquele sacerdote a começar a questionar por que Jesus trabalhava no sábado. Por que Jesus operou no sábado. Eu quero dizer para você que Jesus está dizendo que o pai dele trabalha até hoje, ele também trabalha. Sabe o que eu quero dizer para você? O teu milagre vai chegar independente se é quinto dia útil do mês, independente se é o primeiro dia do mês, se é feriado. Ele pode te dar casa própria no feriado, sem ninguém entender nada, com cartório fechado, porque Ele é Deus, Ele ainda governa a terra e céu, Ele é dono do universo. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Por quê? Porque Ele não está dormindo, Ele está trabalhando, Ele está agindo, e tudo que Ele quer fazer na tua vida hoje é tirar essa paralisia que está impedindo aí de você caminhar. E eu quero que você fique em pé. Eu quero fazer uma oração. O povo aqui acreditava na água, mas você vai acreditar em Jesus. A gente, graças a Deus, a nossa igreja não tem, irmãos. Você que visita a gente não tem corredor de sal. A gente não tem rosa ungida. Mas nós temos uma fé em Jesus Cristo. E é Jesus, é o nome de Jesus que vai movimentar o milagre que você precisa. Existem fases da vida que está semelhante desse homem, paralisados. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem terminar a faculdade. Começa e vai trocando. Outros, os filhos não conseguem aprender.
Você coloca na explicadora e paga e fala, não sei o que acontece com esse menino, é esperto para tanta coisa, mas aqui não vai. Vai, porque Jesus vai entrar na cabecinha dele para ele aprender. Se tem alguma coisa paralisando, Jesus é aquele que deu entendimento, sabedoria para Daniel e vai dar lá na cabeça do teu filho, na tua cabeça também, para você tirar carteira de motorista, para você fazer faculdade, para você terminar teu 2º grau, para você casar, para que tem gente que é essa área sentimental. Anda tudo, mas essa área parece que está empacada. Aí todo mundo olha e fala, mas eu não entendo. Uma menina tão legal, divertida, e não consegue casar. Deus está dizendo, vamos orar, quero tirar a paralisia. Outra família parada, irmãos, fogão de 4 bocas, só funciona uma. O sofá já tem aquele buraco, você tem que nivelar, botar um monte de almofada. E Deus está dizendo, eu quero tirar essa paralisia daí. Deus está dizendo, eu quero trazer o novo para a sua casa. Não se acostuma com o que está parado, com o que está quebrado. Deus, Ele é um Deus de novidade de vida. Às vezes você está se acomodando igual esse homem. Deus está dizendo, eu vou trazer o novo para a tua vida. E tem um testemunho que eu gosto, foi aqui de Nova Iguaçu, do pastor Elias, lá que o senhor vai da Viga. Eu escutei esse pastor falar que ele é dirigente também, além de ser pastor de igreja, ele é dirigente de oração da igreja, consagração. E uma irmã procurou ele justamente para orar, porque ela dizia que independente de período frio ou quente, cada mês alguém ficava doente na casa dela. Havia um espírito de enfermidade. Ela queria que a igreja fosse lá, as irmãs de oração, para orar, para esse espírito de enfermidade sair. E eles foram. E ao entrar lá, o pastor conhece ele, é ousado, né? Bem ousado. Deus falou para ele entrar pela casa orando, e quando ele entra no quarto da irmã, tem um colchão sustentado só por tijolo. E Deus falou assim, tira esse colchão daí, joga fora, porque é aí que está essa enfermidade. E aí, pastor, ele é bem assim, né? Ousado. Então, uns diriam até que é meio doido, né? Ele falou, irmão, vou queimar teu colchão. Aí ela falou, faz isso não, irmão, vou dormir aonde? Meu marido não é crente, vai trazer confusão para dentro de casa. Ele falou, você não me chamou aqui para orar? Você me chamou para orar, Deus me mostrou onde está o problema, vou jogar o problema fora. E pegou o álcool e queimou o colchão da irmã. A irmã, naquela preocupação, no desespero, o que o marido ia achar, quando o marido chegou no fim do dia, entrou no quarto, nem o tijolo tinha mais, não tinha colchão, não tinha tijolo. E ele perguntou o que tinha acontecido. Ela falou, eu chamei os crentes para vir aqui, eles oraram e falou, Deus revelou que tinha uma coisa aí no colchão, e o pastor queimou. E ela ficou esperando o marido xingar os crentes, falar, reclamar, e ele ficou quieto. O marido ficou quieto e isso ficou meio assim que turbando a cabeça dela, né? Que ele não falou nada. Terminou aquela noite, dormiram no chão, no outro dia ele foi trabalhar. E ela ficou inquieta, ela ficou esperando aquele dia passar para ele chegar, e ele quebrar tudo, falar mal dos crentes, ele não era crente. E quando ele chegou em casa, no final do outro dia, ele chega com vários carnês da Casa Béia, falando assim, mulher, tinha um dinheiro lá na poupança, né? Tava guardado lá, dava para comprar cama, dava para comprar colchão, mas a gente estava dormindo aí, né? Estava dormindo. Mas já que o pastor jogou fora, a Casa Bahia vai chegar aí, está aqui o carnê, já comprei cama, já comprei colchão. E aí, sabe o que acontece? Para o novo entrar, o velho tem que sair. Deus não quer você colocando, irmão, parafuso, grampo, nesse chinelo havaiana, não. Ele quer te dar coisa nova, irmão. Para de remendar coisa velha. O que está paralisado vai voltar a ter movimento. Ele quer trazer o novo para a tua vida. Só que só você sabe a área que está parada aí. Eu não sei, pode ser até área espiritual. Área familiar, eu não sei. Aquela obra da cozinha que não anda. Pior do que obra de igreja, Jesus. Não. Deus sabe o que está paralisado. E milagre, irmãos, é especial para cada um. O que para um pode ser bobeira, só o outro sabe que está passando com aquela cozinha parada. E a goteira entrando lá. E Deus quer terminar essa cozinha. Porque isso para você é o seu milagre. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Começa a falar para Deus aí, qual é a área que está paralisada? Onde que está parado lá na sua casa?
Você é dizimista, ofertante, mas tem um negócio que parece que está travando lá. E Jesus hoje vai dar a ordem para entrar movimento. Deus está dizendo, o novo vai entrar, nem que eu vou arrancar o que está velho nessa casa. Deus está dizendo, o novo vai entrar, porque eu sou um Deus de novidade de vida. Começa a pensar aí, começa a orar. Eu vou fazer uma oração geral, mas Deus vai ouvir aonde é o local que está paralisado, que vai voltar a ter movimento. Deus, eu quero te entregar a tua igreja, eu quero te entregar a tua noiva. Senhor Jesus, nós não vivemos de crendice. Na nossa casa, Senhor, não tem simpatia para as coisas melhorar, mas nós cremos no poder de Deus, nós cremos no Deus que muda a história, nós cremos num Deus, Senhor, que faz algo novo acontecer. É um Deus, Senhor, que traz a existência até o que não existe. Deus, nessa noite, começa a mexer agora aonde está parado, seja na vida sentimental, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, seja na vida financeira. Senhor, esse dinheiro, Senhor, que só dá para o mês, mas não dá para renovar nada nessa casa. Senhor, começa a entrar agora nessa área, começa a tirar aquilo que o inimigo está querendo paralisar, para trazer vergonha, aonde alguém vai olhar e vai dizer, há muito tempo com essa enfermidade, entra com a cura agora. Entra, Senhor, com o novo, entra com a restauração. Se é alguém que está nas drogas, se é alguém que está na bebida, se é um casamento que está falido, alguém está esperando o Senhor, o movimento de água, o Senhor desceu nessa noite para dizer, não é água, mas é a minha presença, não é água, mas é o meu poder. Entra agora nessa casa, entra agora nessa família, entra agora, Senhor, nessas causas difíceis, impossível, começa, Senhor, a trazer algo diferente, e que eles possam voltar para a tua casa, eles possam testemunhar do milagre. Esse homem vai para o templo, nós voltaremos para a tua casa, e aqui diremos, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós iremos declarar que Jesus fez o milagre, que Jesus mudou a história. Não foi vizinho, não foi parente, não foi amigo, mas foi Jesus que mudou e tirou a paralisia da nossa vida. Senhor, decreta a vitória da tua igreja, porque eu sei que tu não vai liberar ninguém nessa noite de mãos vazias. Decreta a vitória dos teus filhos, e que eles possam retornar com a vitória nas mãos. É o que nós te pedimos nessa noite, e quem concorda diz amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ele está dizendo, cuidado. Há uma hora que pode chegar e te pegar de surpresa. E quando elas ouviram que ele chegou, a atitude que quem gritou está dizendo, sai para encontrar com ele. Mas já não era para ter encontrado com ele, foi dormir por quê, irmão? Aí as prudentes estão dizendo assim, não dá para dividir. Porque tem coisa que é intransferível. Pergunta para mim, o quê? Unção e salvação. Você está entendendo que você pode ter 1 milhão de seguidores no Instagram, 100.000 amigos no Facebook, e ele está dizendo, quem precisava reconhecer você não te reconhece? Ele está dizendo, eu não tenho dinheiro, porque dinheiro não muda a tua vida. Mas o que eu tenho